Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Terça-feira, dia 27 de outubro, vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, versículos 18 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui é semelhante o reino de Deus. Os textos da liturgia, mediante 2 parábolas, põem diante de nossos olhos uma das características próprias do reino de Deus. É algo que cresce lentamente, como um grão de mostarda, mas que chega a ser grande, ao ponto de oferecer refúgio às aves do céu. Assim o manifestava Tertuliano: somos de ontem e enchemos tudo. Assim manifestava Tertuliano: somos de ontem e enchemos tudo. Com essa parábola, nosso Senhor exorta a paciência, a fortaleza e a esperança. Essas virtudes são particularmente necessárias àqueles que se dedicam à propagação do reino de Deus. É necessário saber esperar a que a semente plantada com a graça de Deus e com a cooperação humana vá crescendo, aprofundando suas raízes na boa terra e elevando-se pouco a pouco, até converter-se em árvore. Faz falta, em primeiro lugar, ter fé na virtualidade, fecundidade, contida na semente do reino de Deus. Essa semente é a palavra. É também a Eucaristia que se semeia em nós, mediante a comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo, que se compara a si mesmo com a verdade. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Se morre, produz muito fruto. O reino de Deus prossegue. Nosso Senhor diz: é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e mistura em 3 medidas de farinha. E toda a massa ficou levedada. Também aqui se fala da capacidade que tem a levedura de fazer fermentar toda a massa. Assim sucede com o resto de Israel, de que se fala no Antigo Testamento: o resto salvará e fermentará todo o povo. Seguindo com a parábola, só é necessário que o fermento esteja dentro da massa, que chegue ao povo, que seja como o sal capaz de preservar da corrupção e de dar bom sabor a todo o alimento. Também é necessário dar tempo para que a levedura realize seu labor, o seu trabalho. Parábolas que animam a paciência e a esperança, parábolas que se referem ao reino de Deus e à Igreja e que se aplica também ao crescimento deste mesmo reino em cada um de nós. Podemos assim resumir este texto, quando Jesus usava os exemplos mais simples possíveis. E em outra passagem, chega a dizer que explicava essas coisas em parábolas, a fim de confundir os doutores, justamente porque os doutores não tinham contato com coisas simples como plantar sementes, preparar massa de pão ou de bolo. Então eles tinham mais dificuldades de entender e às vezes se confundiam. Hoje, eles se desafiam com que poderemos comparar o reino dos céus. Primeiro, ele compara com o homem que lança uma semente
de mostarda no seu jardim. Como vimos, a semente gera uma árvore que os pássaros do céu fazem ninhos em seus galhos. Qualquer pessoa simples daquela época sabia que a semente de mostarda é a menor dentre todas as sementes e que gera uma árvore enorme. E o que isso tem a ver com o reino dos céus? Veja que comparação linda. O homem que atirou a semente é o próprio Jesus. A semente é o Evangelho. O terreno é o nosso coração e a árvore que vai crescendo a partir daquela semente é a nossa vida, que é o próprio reino dos céus, onde as aves do céu fazem ninhos. Ou seja, as crianças de todas as idades vêm se aconchegar, aonde as pessoas vêm colher frutos para saciar sua fome de Deus, onde tantos vêm descansar à sua sombra quando estão cansados. E mesmo quando vem o lenhador e corta os seus galhos ou até o seu tronco, a árvore exala perfume sobre o machado que a feriu, mas não morre antes de espalhar novas sementes pelo mundo afora. A segunda comparação foi com o fermento que se mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Jesus entendia até de cozinha. Quem cozinha sabe que não é só jogar o fermento e pronto. Existe todo um processo para fazer o fermento penetrar na massa. E eu fico imaginando aquelas mulheres quando iam preparar o pão, fazendo as analogias a cada cesto durante a preparação do pão. A farinha é o nosso ser e o fermento é o amor. Enquanto a massa vai sendo misturada com o fermento, ela precisa ser batida, amassada, deformada, remodelada, para que o fermento se misture e fique igualmente distribuído em toda a massa, para que no momento de ir ao fogo, o pão resista ao calor e cresça por igual. Assim como a semente, assim como o fermento, é a ação do reino de Deus na vida de cada um de nós. Deus abençoe a todos. Momento Paraíba em Ação. O governo do estado está realizando uma das maiores obras de mobilidade urbana de João Pessoa, com vias que vão interligar vários bairros da Zona Sul. Das 3 etapas das obras, 2 estão concluídas, começando pelo Valentina, passando por Mangabeira e chegando até o Altiplano. E a obra da 3ª etapa continua acelerada para entregar até dezembro a via que irá da Perimetral Sul até o Geisel.